Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de oração. Que bênção poder recebê-lo aqui, neste lugar onde o céu se aproxima e onde nenhum suspiro do coração passa despercebido. Você não chegou até aqui por acaso. Em meio a tantas coisas que poderia estar fazendo agora, algo dentro de você buscou este instante de paz diante de Deus. E isso já é um sinal. O sinal de que, mesmo cansado, mesmo carregando aquilo que carrega, o seu coração ainda sabe onde encontrar refúgio. E é aqui, nesta oração, que esse refúgio vai ser encontrado. Talvez você tenha chegado preso a um medo que não te deixa avançar, um medo que aperta o peito diante das coisas mais simples, um medo que rouba as suas noites, que paralisa as suas decisões, que te impede de viver a vida que você gostaria de viver. Se é assim que você se sente, saiba que existe lugar para esse medo nesta oração. Os arcanjos do Senhor já estão atentos a cada coração representado aqui. São Miguel, São Rafael e São Gabriel se aproximam agora de cada pessoa, prontos para trazer libertação onde há prisão e coragem onde o medo havia tomado conta. Antes de avançarmos, há corações que ainda não foram alcançados por esta corrente de fé. Há pessoas paralisadas pelo mesmo medo e que ainda não chegaram até aqui para orar. Você pode ser o instrumento que leva esta oração até elas. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família. Considere também se tornar membro e sustentar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. Faça isso antes de seguir, porque cada pessoa que se une a esta corrente fortalece o clamor de todos nós. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, defensor poderoso enviado pelo Altíssimo, voltamos para ti agora com um clamor que muitos carregam sem conseguir explicar. Há pessoas nesta oração que vivem aprisionadas pelo medo. Não um medo passageiro, daqueles que vêm e vão, mas um medo constante que se instalou no coração e que dita cada passo da vida. Um medo que paralisa, que impede de tentar, que faz a pessoa recuar diante de tudo o que poderia ser bom. Vem com a tua espada de luz, São Miguel, e coloca-te diante de cada coração que está acorrentado pelo medo neste momento. Há quem tenha medo de tudo. Medo do futuro, medo de errar, medo de ser julgado, medo de perder o que tem, medo até de ser feliz. Há quem deixe de fazer o que sonha por medo de não conseguir. Quem deixe de falar o que sente por medo da reação. Quem deixe de arriscar por medo de fracassar. Quem viva uma vida menor do que poderia viver, porque o medo construiu paredes invisíveis ao redor de cada possibilidade. São Miguel, derruba essas paredes. Liberta cada pessoa da prisão que o medo construiu. Que onde havia paralisia, comece a haver movimento. Que onde havia recuo, comece a haver coragem. Porque o medo é um inimigo cruel. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade rouba a vida. Ele promete proteger, mas na verdade aprisiona. Ele faz a pessoa acreditar que está mais segura parada, quando na verdade está apenas deixando de viver. São Miguel, com a tua espada, corta a raiz desse medo que domina tantos corações nesta oração. Que toda mentira que o medo planta seja desfeita. Que toda imagem de fracasso que ele projeta seja apagada. Que onde o medo dizia que não era possível, comece a brilhar a certeza de que com Deus tudo se pode. Liberta especialmente quem foi marcado por experiências que plantaram esse medo. Porque muitas vezes o medo nasce de algo que aconteceu, de uma vez em que a pessoa tentou e se machucou, de uma traição que ensinou a não confiar, de um fracasso que deixou a sensação de que não vale a pena tentar de novo. São Miguel, vai até a origem desse medo, cura a memória que o alimenta, que o passado deixe de ditar o presente. Que a pessoa não seja mais refém daquilo que viveu, mas livre para começar de novo, com a confiança de quem sabe que está protegido pelo céu. E há ainda o medo que ataca de noite, São Miguel. Aquele medo que cresce no escuro quando a pessoa está sozinha com os próprios pensamentos, que transforma a madrugada em tortura, que enche a mente de cenários terríveis que quase nunca acontecem. Protege esses corações nas horas em que o medo é mais forte,
Coloca a tua guarda sobre cada noite, que o sono venha em paz, que a mente descanse em vez de ser invadida pelo terror, que cada pessoa desta oração possa deitar a cabeça sabendo que está cercada pela tua proteção e que nada do que teme tem poder sobre uma vida entregue a Deus. Que a tua presença, São Miguel, traga a coragem que vem do alto, não a coragem que vem da ausência de medo, mas a coragem que enfrenta o medo confiando em Deus. Que cada pessoa aprisionada comece a dar os passos que vinha adiando, que volte a sonhar, a tentar, a viver, que o medo perca o poder que tinha e que a fé ocupe o lugar que era dele. Liberta cada coração que foi colocado sob a tua proteção neste momento, São Miguel, e devolve a cada um a liberdade de viver a vida plena que Deus preparou. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me liberta do medo e me dá coragem para viver. São Rafael Arcanjo, médico das almas feridas, tu que alcanças as dores que não aparecem nos exames e que nenhum remédio sozinho consegue curar, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido que muitos fazem em silêncio, escondidos atrás de um sorriso que não corresponde ao que sentem por dentro. Há pessoas nesta oração que carregam uma tristeza profunda, uma tristeza que não tem explicação clara, que não vem de um motivo específico que se possa apontar. Uma sombra que se instalou na alma e que tirou as cores da vida. É a essas pessoas que lutam contra a depressão e contra a tristeza sem nome, que esta oração se dirige agora com toda a tua ternura. Há quem acorde já cansado, mesmo tendo dormido, que olha para o dia que começa e não encontra forças nem vontade para enfrentá-lo, que faz as tarefas no automático, sem sentir prazer em nada, como se estivesse apenas atravessando os dias em vez de vivê-los. Há quem tenha perdido o interesse pelas coisas que antes amava, que se afastou das pessoas, que se isolou dentro de si mesmo. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações encobertos pela tristeza. Toca com a tua mão de cura o lugar exato onde a alma adoeceu. Que a luz comece a voltar para onde só havia escuridão. Porque a depressão é uma das dores mais solitárias que existem. Quem está por dentro dela sente que ninguém entende. Escuta dos outros que é só ter força de vontade, que é só reagir como se fosse simples assim. Mas quem vive sabe que não é. Sabe que há dias em que levantar da cama já é uma vitória enorme. Sabe que a tristeza pesa como uma corrente invisível que ninguém ao redor consegue ver. São Rafael traz compaixão a essas pessoas. Que ninguém se sinta culpado pelo que está sentindo. Que ninguém se julgue fraco por estar travando essa batalha. Que cada uma saiba que o céu enxerga essa dor invisível e que não está sozinha nela. Vai até a raiz dessa tristeza, São Rafael, porque às vezes ela vem de feridas antigas que nunca foram curadas, de perdas que não foram superadas, de um acúmulo de decepções que foi pesando ao longo do tempo. E às vezes ela vem sem motivo aparente, de um desequilíbrio que está além do controle da pessoa e que precisa de cuidado e de cura. Seja qual for a origem, São Rafael, alcança o ponto exato de onde a tristeza brota. Que onde havia uma ferida aberta comece a haver cicatrização. Que onde havia um peso comece a haver alívio. Que a alma adoecida seja restaurada pela tua intervenção. Devolve, São Rafael, o gosto pela vida, porque a tristeza profunda rouba justamente isso, a capacidade de sentir alegria nas coisas. Há quem já nem lembre como é se animar com algo. Quem olha para o que antes dava prazer e não sente mais nada. Reacende em cada coração desta oração a chama da vida. Que voltem a sentir o sabor das pequenas coisas. Que voltem a se interessar, a sorrir, a se conectar com quem amam. Que a alegria, que parecia ter ido embora para sempre, comece a voltar aos poucos, como a luz da manhã que dissipa devagar a escuridão da noite mais longa. Renova a esperança, São Rafael. Porque o mais cruel da depressão é que ela mente. Ela sussurra que nada vai melhorar, que sempre vai ser assim, que não vale a pena continuar. Ela rouba a capacidade de enxergar o futuro com esperança. São Rafael, silencia essas mentiras. Planta no coração de cada pessoa a verdade de que essa fase vai passar, de que à noite,
por mais escura que seja, sempre dá lugar ao amanhecer, de que há cura, a saída, a vida do outro lado desse vale, que ninguém desista justamente quando a melhora poderia estar começando, que a esperança volte a respirar onde o desânimo havia sufocado tudo. Abençoa também, São Rafael, os caminhos de ajuda, porque a cura muitas vezes vem por vários meios, e buscar apoio não é fraqueza, é sabedoria. Ilumina cada pessoa para que aceite a ajuda de quem pode caminhar ao lado dela. Coloca pessoas certas no caminho de cada uma. Alguém que escute sem julgar. Alguém que ofereça apoio verdadeiro. E onde for preciso o cuidado de quem tem o preparo para ajudar, que a pessoa tenha a coragem e a humildade de buscá-lo. Que todos os recursos que Deus disponibilizou para a cura sejam aproveitados e que através de cada um deles a tua mão restauradora trabalhe. E não esqueças, São Rafael, daqueles que sofrem essa tristeza há muito tempo, que já tentaram de tudo, que já quase desistiram de acreditar que um dia vão se sentir bem de novo. A esses, traz uma esperança renovada, que sintam ainda nesta oração um primeiro raio de luz, um peso a menos no peito, uma vontade nova de continuar mais um dia. Porque a cura da alma também é obra tua, São Rafael, e tu sabes restaurar com uma delicadeza que só o céu conhece. Que cada coração entristecido nesta oração comece, a partir de hoje, a trilhar o caminho de volta para a luz, para a paz e para a alegria de viver. São Rafael Arcanjo, cura a depressão e dissipa toda a tristeza que encobre a alma, conforme cada coração foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura a minha tristeza e devolve a minha vontade de viver. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, anjo que anuncia o crescimento e abre os caminhos do reconhecimento, voltamos agora o nosso clamor para ti com um pedido que mora no coração de muitos trabalhadores. Há pessoas nesta oração que se dedicam todos os dias, que dão o melhor de si, que trabalham com esforço e honestidade, mas que sentem que não saem do lugar, que veem os anos passarem sem a valorização que merecem, que olham para a própria carreira e percebem que estão estagnadas, presas num mesmo ponto, sem enxergar a porta que leva ao próximo passo. É a essas pessoas que esta oração se dirige agora, pedindo a tua intervenção. Há quem trabalhe com afinco e veja outros sendo promovidos enquanto permanece esquecido, que entrega resultados e não recebe o reconhecimento, que carrega responsabilidades grandes sem o cargo, sem o salário e sem o respeito que correspondem ao que faz. Há quem sinta que o seu esforço passa despercebido, que o seu valor não é enxergado, que poderia render muito mais se apenas tivesse uma oportunidade. São Gabriel, vem até cada uma dessas pessoas. Abre os olhos de quem tem o poder de reconhecer o trabalho delas. Que o esforço escondido venha à luz. Que o talento ignorado finalmente seja visto e valorizado. Porque há uma frustração profunda em quem se dedica e não vê o crescimento chegar. A sensação de estar correndo sem sair do lugar. A dúvida que começa a surgir sobre o próprio valor. O cansaço de tentar provar o que se vale e nunca parecer ser o suficiente. São Gabriel, alcança esse desânimo. Renova a esperança de quem já estava começando a achar que nunca vai conseguir avançar. Lembra a cada um que a estagnação não é definitiva, que portas podem se abrir de repente, que o reconhecimento que demorou pode chegar de uma forma e numa hora que ninguém esperava. Abre as portas do crescimento, São Gabriel. Não portas conseguidas por meios errados, mas as portas certas, abertas pela mão de Deus, conquistadas pelo mérito e pela bênção. Que venha a promoção esperada, que venha o reconhecimento merecido, que venha a oportunidade que vai colocar a pessoa no lugar onde ela pode crescer e dar frutos. Move os corações dos que decidem. Coloca o nome certo na mente certa, no momento certo. Que aquele que foi fiel no pouco seja chamado para o muito, e que o crescimento venha como recompensa de uma dedicação que o céu acompanhou de perto. Dá sabedoria, São Gabriel, para que cada um se desenvolva e cresça, porque o crescimento também exige preparo. Ilumina cada pessoa para enxergar onde precisa melhorar,
o que precisa aprender, como pode se tornar ainda melhor naquilo que faz. Que ninguém fique parado esperando apenas que as coisas aconteçam, mas que se prepare, se qualifique, se desenvolva para estar pronto quando a oportunidade chegar. Une o teu favor ao esforço de cada um. Que a bênção encontre uma pessoa preparada e que o preparo encontre a porta aberta pela tua intervenção. Afasta, São Gabriel, tudo o que tenta impedir o crescimento dessas pessoas, as injustiças que seguram quem merece subir, as panelinhas que excluem quem é capaz, a política que promove os errados e esquece os bons, os bloqueios que parecem não ter explicação. Desfaz cada um desses obstáculos, que nenhuma injustiça humana tenha poder de barrar aquilo que Deus quer abençoar. Que onde havia portas fechadas por interesse ou inveja, tu abras caminhos que ninguém consiga fechar. Que o crescimento de cada um venha apesar de todas as barreiras, como prova de que o favor do céu é maior que qualquer obstáculo da terra. Abençoa também, São Gabriel, quem deseja crescer empreendendo, construindo algo próprio. Há nesta oração pessoas que sonham em fazer o próprio negócio prosperar, em ver o trabalho delas reconhecido pelos próprios méritos, em construir algo que cresça e dê frutos. A essas pessoas dá visão da sabedoria, dá as portas certas e os clientes certos. Que o trabalho honesto seja recompensado com crescimento verdadeiro. Que cada esforço investido renda multiplicado. Que o sonho que parece distante comece a se tornar realidade passo a passo, pela tua orientação e pela bênção de Deus sobre tudo o que essas mãos realizam. E que o crescimento que vier, São Gabriel, seja para o bem e não para a perdição. Porque há quem cresça e se perca, que suba e esqueça quem é, que conquiste e abandone os valores e as pessoas que importam. Que não seja assim com ninguém desta oração. Que o reconhecimento venha acompanhado de humildade. Que o crescimento traga mais condições de fazer o bem, de ajudar a família, de abençoar outros. Que cada pessoa que prosperar continue sendo grata, continue sendo justa, continue lembrando que tudo o que tem vem das mãos de Deus. Que o crescimento seja bênção completa e não armadilha disfarçada de sucesso. São Gabriel Arcanjo, abre as portas do crescimento e traz o reconhecimento merecido a cada trabalhador, conforme cada pessoa foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, abre as portas do meu crescimento e do meu reconhecimento no trabalho. São Miguel Arcanjo, defensor dos justos e protetor dos que sofrem perseguição, voltamos agora para ti com um pedido que muitos carregam ao chegar todos os dias no trabalho. Há pessoas nesta oração que vivem num ambiente hostil, que enfrentam perseguição de chefes ou colegas, que são alvo de injustiças, de humilhações, de tratamento desigual, que vão trabalhar com o estômago apertado, sabendo que vão enfrentar mais um dia de tensão, de implicância, de gente que parece ter prazer em prejudicá-las. É por essas pessoas, perseguidas e tratadas com injustiça no próprio trabalho, que esta oração se levanta agora com a tua proteção. Há quem seja perseguido por um chefe que implica com tudo o que faz, que cobra o impossível, que humilha na frente dos outros, que nunca reconhece o que é bem feito, mas faz questão de apontar cada erro. Há quem sofra com colegas que espalham fofocas, que sabotam o trabalho, que armam para fazer a pessoa parecer culpada do que não fez. Há quem seja deixado de lado, excluído, tratado de forma diferente por pura injustiça. São Miguel, coloca a tua espada de luz diante de cada uma dessas pessoas. Defende quem está sendo perseguido. Que nenhuma armadilha montada no ambiente de trabalho alcance o seu alvo, porque a perseguição no trabalho fere de um jeito particular. A pessoa passa boa parte da vida ali, e quando esse lugar se torna fonte de sofrimento, o peso é enorme. Não dá para simplesmente sair. As contas precisam ser pagas. E aí a pessoa se vê presa num ambiente que a adoece, obrigada a conviver com quem a maltrata, sem saber como se defender. São Miguel alcança essa angústia. Sustenta cada coração que precisa continuar firme, mesmo no meio da hostilidade. Dá força para suportar enquanto a situação não muda e age para que ela mude no tempo certo.
da maneira certa. Defende a verdade, São Miguel, porque a injustiça muitas vezes se constrói sobre mentiras, acusações falsas, boatos espalhados, versões distorcidas dos fatos para prejudicar quem é inocente. Faz com que a verdade venha à luz, que cada mentira contada contra essas pessoas seja desmascarada, que cada armadilha montada nas sombras seja exposta, que quem agiu com falsidade colha o resultado da própria falsidade, sem que a pessoa perseguida precise se rebaixar ao mesmo nível. Que o Senhor mesmo se levante como defensor de quem foi injustiçado, fazendo justiça onde os homens falharam em fazer. Protege a reputação dessas pessoas, São Miguel, porque um dos maiores danos da perseguição é manchar o nome de quem é íntegro. Espalhar a ideia de que a pessoa é incompetente, problemática, difícil, quando na verdade ela só está sendo perseguida. Guarda o nome de cada um. Que a verdade sobre o caráter e o trabalho dessas pessoas prevaleça sobre toda calúnia. Que aqueles que tentaram destruir a imagem delas vejam, ao contrário, a integridade delas reconhecida. Que onde tentaram plantar a desconfiança, floresça o respeito que essas pessoas merecem por quem realmente são. Dá sabedoria, São Miguel, para lidar com cada situação. Porque enfrentar a injustiça exige discernimento, saber a hora de falar e a hora de calar, saber quando se defender e quando deixar nas mãos de Deus, saber agir com inteligência para não cair nas armadilhas que armam para fazer a pessoa explodir e parecer a errada. Ilumina cada um para responder à perseguição, não com mais ódio, mas com sabedoria, com firmeza, com a serenidade de quem sabe que está protegido pelo céu. Que ninguém haja por impulso, que ninguém se destrua tentando revidar. Que a sabedoria que vem do alto guie cada passo dentro desse ambiente difícil. Abre caminhos de saída, São Miguel, para quem precisa sair, porque há ambientes tão tóxicos que a melhor resposta de Deus é tirar a pessoa dali. Há lugares que não vão mudar e onde permanecer só vai continuar adoecendo. Para quem está nessa situação, abre uma porta melhor. Prepara um novo lugar, um ambiente saudável, onde a pessoa seja valorizada e respeitada, que ninguém fique preso por medo num lugar que o destrói. Que a saída venha no tempo certo, sem desespero, com a provisão garantida, conduzindo a pessoa para algo melhor do que aquilo que ela está deixando para trás. E guarda o coração dessas pessoas, São Miguel, para que a perseguição não as transforme, porque conviver com a injustiça pode endurecer, pode amargurar, pode encher de rancor e de desejo de vingança. Não permitas que isso aconteça com ninguém desta oração. Que cada um atravesse essa fase sem perder a bondade, sem se tornar igual a quem o feriu. Que mantenham a paz interior, mesmo no meio da guerra externa. Que confiem que Deus vê tudo, que nada fica oculto dos olhos do céu, e que aquele que sustenta os justos jamais abandona quem nele confia. Que saiam dessa provação mais fortes, mais sábios e ainda de coração limpo. São Miguel Arcanjo, defende cada pessoa perseguida no trabalho e faz justiça contra toda injustiça, conforme cada uma foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel me defende de toda injustiça e perseguição no meu trabalho. São Rafael Arcanjo, médico do céu e portador da vida, tu que conheces os segredos mais íntimos do corpo humano e que tens poder sobre aquilo que nenhuma ciência consegue garantir, voltamos agora o nosso olhar para ti com um pedido cheio de esperança e também de dor. Há casais nesta oração que sonham em ter um filho e que ainda não conseguiram, que esperam mês após mês por uma notícia que não chega, que já choraram tantas vezes a frustração de mais uma tentativa que não deu certo, que carregam um desejo profundo de gerar uma vida e uma dor silenciosa que poucos ao redor compreendem. É a esses corações que esta oração se dirige agora com toda a tua intercessão. Há mulheres nesta oração que olham para o próprio ventre com saudade de uma vida que ainda não veio, que se enchem de esperança a cada mês e se desfazem em lágrimas a cada decepção, que se sentem cobradas, questionadas, observadas por quem pergunta sem saber o tamanho da ferida que toca.
Há casais que já passaram por exames, tratamentos, tentativas e que ouviram diagnósticos difíceis, palavras que pareciam fechar portas. São Rafael, aproxima-te de cada um desses casais. Toca com a tua mão de cura tudo aquilo que precisa ser curado para que a vida possa florescer. Porque para o céu não existe ventre estéril quando Deus decide abençoar. Porque a espera por um filho que não chega é uma das dores mais silenciosas que existem. É uma perda que se renova a cada mês. É um luto por alguém que ainda nem existe, mas que já é tão amado, tão esperado, tão sonhado. É a dor de preparar o coração e ter que recomeçar a esperança do zero, vez após vez. São Rafael alcança essa dor tão particular. Conforta cada casal que já está exausto de esperar. Sustenta a esperança de quem já não sabe se ainda consegue acreditar. Que ninguém desista do sonho justamente quando o milagre poderia estar começando a se formar. Cura, São Rafael, tudo aquilo que impede a vida de vir. Toca cada causa física que dificulta a concepção. Restaura o que precisa ser restaurado no corpo da mulher e no corpo do homem. Equilibra o que está em desequilíbrio. Corrige o que está fora do lugar. Faz o que a medicina não consegue fazer sozinha. Porque tu és o médico do céu. E diante de ti os diagnósticos mais difíceis não têm a última palavra. Que onde os exames diziam que era impossível, aconteça o milagre. Que onde os anos de tentativa trouxeram apenas frustração, venha enfim a resposta esperada. Abençoa também, São Rafael, os tratamentos de quem busca ajuda, porque muitos casais recorrem à medicina nessa jornada e isso é um caminho legítimo e abençoado. Guia as mãos dos médicos, ilumina cada procedimento, que os tratamentos deem certo, que cada tentativa seja coroada com sucesso, e onde a ciência humana já fez tudo o que podia, completa tu, São Rafael, com o toque do céu, aquilo que faltava. Que a vida que tanto se busca seja gerada, e que cada casal possa enfim segurar nos braços o filho que por tanto tempo existiu apenas nos sonhos e nas orações. Sustenta os corações nos momentos de espera, São Rafael, porque entre uma tentativa e outra há um tempo difícil, cheio de ansiedade e de medo. Há o medo de se iludir de novo, o medo de sofrer mais uma decepção, o medo de que talvez nunca aconteça. Traz paz a esses corações, que consigam viver esse tempo sem que a ansiedade os consuma, que a espera não roube a alegria de viver, nem o amor entre o casal, nem a confiança em Deus. Que confiem que há um tempo certo, um plano que talvez não entendam agora, mas que será para o bem. Que descansem, mesmo na espera, nos braços de quem cuida de cada detalhe das suas vidas. Cuida especialmente das feridas que essa jornada vai deixando. Porque tentar ter um filho e não conseguir machuca o casamento, machuca a autoestima, machuca a fé. Há mulheres que se sentem menos por não conseguirem engravidar. Há homens que carregam em silêncio a mesma dor. Há casais cuja relação foi sendo desgastada pela frustração e pela pressão. São Rafael, cura cada uma dessas feridas. Que ninguém se sinta menos por causa disso. Que o casal se una nessa dor em vez de se afastar. Que o amor entre os dois seja maior do que a frustração da espera e que juntos atravessem esse tempo de mãos dadas, sustentados pelo céu. E onde for da vontade de Deus, São Rafael, concede o milagre da vida. Que ventres que se diziam estéreis gerem. Que casais que ouviram que não era possível sejam surpreendidos. Que a notícia tão esperada finalmente chegue e encha de alegria lares que choraram por tanto tempo. Porque tu, São Rafael, foste enviado em outras histórias para abençoar com filhos quem havia perdido a esperança, e o teu poder de intercessão continua o mesmo. Que cada casal desta oração que sonha com um filho seja alcançado pela tua intercessão, e que a vida, no tempo de Deus, floresça onde hoje há apenas espera e desejo. São Rafael Arcanjo, abençoa cada casal com o dom da vida e cura tudo o que impede a chegada de um filho, conforme cada um foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários. São Rafael abençoa o meu ventre e me concede o filho que tanto espero. São Gabriel Arcanjo,
anjo da providência e mensageiro que anuncia o cuidado de Deus sobre cada etapa da vida, voltamos agora para ti com um pedido que toca uma preocupação que cresce com o passar dos anos. Há pessoas nesta oração que olham para o futuro com inquietação, que se perguntam como será a vida quando as forças diminuírem, que temem a velhice não pela idade em si, mas pela insegurança de não saber se terão o necessário para viver com dignidade, que trabalharam a vida inteira e ainda assim sentem medo de que falte amanhã. É a essas pessoas preocupadas com a provisão e a segurança do futuro que esta oração se dirige agora. Há quem esteja chegando à terceira idade sem ter conseguido guardar o suficiente, que olha para a aposentadoria que se aproxima e se assusta com o quanto ela é pequena, que tem medo de se tornar um peso para os filhos, que teme adoecer e não ter como se cuidar. Há também os mais jovens que já carregam essa angústia, que olham para frente e não sabem como vão construir alguma segurança. São Gabriel alcança cada uma dessas pessoas. Acalma esses corações ansiosos com a certeza de que o mesmo Deus que cuidou até aqui não vai abandonar ninguém na reta final da caminhada. Porque o medo do futuro rouba a paz do presente. Há quem não consiga aproveitar hoje de tanto se preocupar com o amanhã, que vive angustiado fazendo contas, imaginando os piores cenários, antecipando dificuldades que talvez nem cheguem. São Gabriel traz a esses corações a confiança que vem da fé, que aprendam a fazer a sua parte com sabedoria, mas a descansar o resto nas mãos de Deus. Que lembrem que aquele que veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu, cuida muito mais de cada um dos seus filhos. Que a confiança no cuidado de Deus seja maior do que o medo da incerteza. Provê, São Gabriel, a segurança que essas pessoas precisam para o futuro. Abençoa o trabalho de cada uma, para que renda o suficiente, não só para hoje, mas para construir um amanhã mais tranquilo. Dá sabedoria para guardar, para poupar, para fazer escolhas que tragam estabilidade ao longo do tempo. E onde já não há tempo de construir muito, multiplica o pouco. Faz com que o pouco baste, que se estique, que seja suficiente. Que ninguém desta oração passe necessidade na velhice. Que o sustento esteja garantido em cada fase da vida e que o pão nunca falte na mesa de quem confiou em ti. Cuida de modo especial dos que já estão na terceira idade, São Gabriel. Daqueles que já não têm como trabalhar como antes, que dependem de uma aposentadoria apertada, que enfrentam os custos da idade, dos remédios, dos cuidados de saúde. Estende sobre eles a tua providência, que recebam o cuidado que merecem depois de uma vida inteira de trabalho. Que os filhos os honrem e os amparem, que não fiquem sozinhos nem desamparados, que possam viver essa fase com dignidade, com tranquilidade, com a segurança de quem é cuidado por Deus e por quem ama. Une as famílias, São Gabriel, no cuidado com os mais velhos, porque a segurança da terceira idade também passa pelo amparo de quem está ao redor. Toca o coração dos filhos para que não abandonem os pais, que honrem quem lhes deu a vida, que retribuam no tempo da fraqueza dos pais o cuidado que receberam no tempo da própria fraqueza, quando eram crianças. Que nenhum idoso desta oração seja esquecido, deixado de lado, tratado como um fardo. Que cada um seja amparado com amor, com paciência, com a gratidão que merece. Que as famílias se unam para cuidar, dividindo o peso e multiplicando o carinho. Protege também, São Gabriel, contra tudo o que ameaça a segurança do futuro, contra os golpes que tentam roubar as economias dos mais velhos, contra as decisões precipitadas que podem comprometer anos de poupança, contra as pessoas mal intencionadas que se aproximam dos idosos para se aproveitar. Coloca a tua guarda sobre cada um. Dá discernimento para reconhecer as armadilhas, que aquilo que foi construído com esforço ao longo de uma vida inteira não seja perdido por uma cilada ou por um engano. Que a segurança conquistada com tanto trabalho seja preservada e protegida pela tua intervenção. E enche cada coração, São Gabriel, de esperança em relação ao que vem pela frente. Porque o futuro nas mãos de Deus não precisa ser motivo de medo, mas de confiança.
Que cada pessoa desta oração possa olhar para os anos que virão não com pavor, mas com paz, sabendo que fez a sua parte e que o resto está garantido por quem nunca falha. Que a velhice, quando chegar, seja vivida não como um tempo de medo e escassez, mas como uma fase de descanso merecido, de colheita, de tranquilidade. Que cada um chegue lá amparado, seguro, cercado de amor e descansando na certeza de que Deus cuida de toda a jornada, do começo ao fim. São Gabriel Arcanjo provê a segurança do futuro e ampara cada pessoa na terceira idade, conforme cada uma foi colocada sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel garante o meu futuro e me ampara em todos os dias da minha vida. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, vencedor de toda a obra das trevas, voltamos agora para ti com um clamor de libertação. Há pessoas nesta oração que sentem que algo trabalha contra elas, que percebem uma força estranha emperrando tudo na vida, que veem portas se fecharem sem explicação, planos darem errado repetidamente, uma sombra de atraso e bloqueio pairando sobre tudo o que tentam. Há quem sinta que foi alvo de inveja, de maldição, de algum trabalho feito nas trevas para prejudicar. É contra toda essa obra do mal que esta oração se levanta agora, com toda a tua autoridade. Há quem viva uma sequência de coisas ruins que não fazem sentido, onde tudo o que ia bem começou a desandar de repente, onde a saúde, o trabalho, os relacionamentos, as finanças, tudo parece ter travado ao mesmo tempo. Há quem sinta um peso estranho dentro de casa, uma inquietação sem motivo, brigas que surgem do nada, uma energia ruim que parece ter se instalado. São Miguel, vem com a tua espada de luz e corta toda a obra das trevas que esteja agindo sobre essas vidas, que toda maldição lançada seja desfeita, que todo o trabalho feito contra essas pessoas seja desmanchado neste exato momento pela tua autoridade. Porque existe gente que, movida pela inveja, deseja o mal do próximo, que não suporta ver o outro feliz, próspero, abençoado, que recorre a coisas das trevas para tentar destruir o que Deus está construindo na vida de alguém. São Miguel, anula toda inveja lançada contra os filhos de Deus desta oração. Que todo olhar carregado de mau desejo não tenha poder algum. Que toda palavra dita para amaldiçoar se volte vazia. Que toda obra armada nas trevas para prejudicar seja completamente desfeita. Porque nenhuma maldição prevalece contra quem está sob a proteção do céu. E nenhuma obra das trevas resiste à tua espada de luz. Quebra, São Miguel, todo o bloqueio que foi colocado sobre essas vidas. Os bloqueios na prosperidade que fazem o dinheiro nunca render. Os bloqueios nos relacionamentos que afastam o amor e atraem a discórdia. Os bloqueios na saúde que trazem doenças sem explicação. Os bloqueios nos caminhos que fazem tudo emperrar. Corta cada um desses bloqueios com a tua espada. Que o que estava preso seja solto. Que o que estava travado volte a fluir. Que aquilo que parecia uma sina de azar e infortúnio seja exposto como obra do mal e completamente destruído, abrindo caminho para que as bênçãos de Deus voltem a fluir livremente. Limpa, São Miguel, cada lar atingido por essas obras. Porque às vezes o mal tenta se instalar dentro de casa, trazendo um peso, uma tensão, uma atmosfera ruim que todos sentem, mas ninguém sabe explicar. Passa com a tua espada por cada cômodo dessas casas. Expulsa toda a presença que não venha de Deus. Que onde havia opressão volte a haver paz. Que onde havia peso volte a haver leveza. Que cada lar desta oração seja purificado, consagrado, transformado em território onde só a luz de Deus tem permissão para habitar e de onde toda a obra das trevas é expulsa para nunca mais voltar. Protege, São Miguel, contra todo novo ataque, porque quebrar o que foi feito não basta se a porta continuar aberta. Sela cada vida desta oração contra toda investida futura do mal. Coloca a tua guarda permanente ao redor de cada pessoa, de cada família, de cada casa. Que nenhuma nova maldição encontre espaço. Que nenhum novo trabalho consiga se firmar.
Que toda tentativa do mal de retornar encontre a tua espada barrando o caminho. Que essas pessoas vivam debaixo de uma proteção tão forte que nada vindo das trevas consiga sequer se aproximar daquilo que Deus está guardando. Liberta também, São Miguel, do medo que essas coisas provocam. Porque quando alguém percebe que pode estar sendo alvo do mal, o medo toma conta. O medo de cada coisa que dá errado. O medo de quem está por perto. O medo de uma força invisível que não se sabe como combater. Liberta cada coração desse medo. Lembra a cada um que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer obra das trevas. Que nenhuma força do mal se compara à força do céu. Que quem está com Deus não precisa temer maldição alguma, porque maior é o que está ao lado dos filhos de Deus do que qualquer coisa que se levante contra eles. E sela, São Miguel, esta libertação com a vitória de Cristo. Porque na cruz toda a obra das trevas já foi vencida. Todo o poder do mal já foi derrotado. Toda maldição já foi quebrada por quem nos amou até o fim. Aplica essa vitória sobre cada vida desta oração. Que cada pessoa caminhe na liberdade dos filhos de Deus, livre de maldições, livre de bloqueios, livre de todo o peso lançado pelas trevas. Que a partir de hoje comece um tempo novo, de bênçãos desbloqueadas, de caminhos abertos, de vida fluindo livremente sob a proteção daquele que venceu o mal e que estende essa vitória sobre todos os que nele confiam. São Miguel Arcanjo, desfaz toda maldição e quebra todo o trabalho das trevas, conforme cada vida foi colocada sob a tua proteção nesta oração. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, desfaz toda a obra do mal contra mim e me liberta em nome do Senhor. São Rafael Arcanjo, médico das almas e restaurador da paz interior, tu que curas não apenas o corpo, mas também os lugares mais profundos do coração, voltamos agora o nosso olhar para ti, com um pedido que muitos sentem, mas poucos conseguem colocar em palavras. Há pessoas nesta oração que carregam um vazio por dentro. Não é exatamente tristeza, não é exatamente dor, é um vazio. Uma sensação de falta que não se sabe de quê. Tem muitas vezes tudo o que parecia que traria felicidade. E mesmo assim sentem que falta algo. Uma inquietação silenciosa. Um buraco interior que nada consegue preencher. É a esses corações que esta oração se dirige agora. Há quem tenha conquistado coisas, alcançado objetivos, construído uma vida que de fora parece completa e que mesmo assim, quando a casa silencia, sente esse vazio. Há quem tente preencher esse buraco com trabalho, com compras, com distrações, com relacionamentos, com mil coisas e descubra que nada disso preenche de verdade, que a sensação de falta sempre volta. São Rafael, aproxima-te de cada um desses corações inquietos. Toca esse vazio que tantos sentem e não sabem nomear. Porque há um lugar dentro de cada pessoa que só o próprio Deus consegue preencher, e tudo o mais que se tenta colocar ali deixa sempre a mesma sensação de falta. Porque o ser humano foi feito para algo maior do que apenas existir. Foi feito para amar, para ter sentido, para se conectar com aquilo que o transcende. E quando a vida vira apenas uma sucessão de dias iguais, de tarefas sem propósito, de prazeres que passam rápido e deixam o vazio de volta, a alma sente que algo está faltando. São Rafael, desperta cada pessoa desta oração para a verdadeira fonte de sentido. Que entendam que a inquietação que sentem é um chamado. Um chamado para buscar o que realmente preenche. Um chamado para reencontrar aquilo que dá sentido a tudo o mais. Cura, São Rafael, a sensação de que a vida não tem propósito, porque há quem viva apenas no automático, levantando todos os dias para fazer as mesmas coisas sem saber por quê, que perdeu, no meio da rotina, a noção de para onde está indo, que se pergunta, nos momentos de silêncio, se a vida é só isso mesmo. Alcança cada um desses corações. Devolve o senso de propósito que foi se perdendo. Lembra a cada pessoa que ela está aqui por um motivo, que tem um lugar único no mundo, que a sua vida importa, que tem valor, que faz parte de um plano maior, mesmo quando não consegue enxergar isso. Preenche, São Rafael, esse vazio com a presença de Deus, porque nenhuma coisa criada consegue preencher o espaço que foi feito para o Criador. Aproxima cada coração inquieto
daquele que é a única fonte de plenitude. Que onde havia vazio, comece a haver presença. Que onde havia falta, comece a haver companhia. Que cada pessoa descubra que a paz que tanto procurou em 1000 lugares estava o tempo todo esperando para ser encontrada num encontro com Deus. Que essa descoberta transforme o vazio em plenitude, a inquietação em paz, a busca cansada num descanso profundo da alma. Cura também as feridas que esse vazio às vezes esconde. Porque há vezes em que o vazio interior é sintoma de algo mais fundo, de carências antigas, de um amor que faltou, de feridas que nunca foram tratadas e que deixaram um buraco no coração. São Rafael vai até essas raízes, cura aquilo que precisa ser curado para que a alma se sinta inteira. Que cada pessoa se reconcilie consigo mesma, com a própria história, com o próprio valor. Que pare de procurar fora o que só pode ser preenchido por dentro. Num processo de cura que só tu, médico das almas, sabes conduzir com a delicadeza necessária. Devolve, São Rafael, a capacidade de se encantar com a vida, porque o vazio muitas vezes apaga o brilho das coisas. Faz tudo parecer sem graça, repetitivo, sem sabor. Reacende em cada coração a capacidade de admirar, de agradecer, de se alegrar com as pequenas coisas. Que voltem a enxergar a beleza num pôr do sol, num abraço num momento simples. Que redescubram que a vida, mesmo nas coisas pequenas, está cheia de presentes que o vazio não deixava ver. Que a gratidão substitua a inquietação e que cada dia volte a ter cor, sentido e sabor. E conduz cada pessoa, São Rafael, a um sentido que permaneça, não uma emoção passageira, não mais uma tentativa de preencher o vazio que vai falhar como as outras, mas um sentido verdadeiro, que sustente nos dias bons e nos dias difíceis. Que cada pessoa desta oração encontre aquilo que faz a vida valer a pena de verdade, que descubra o seu propósito, que se reconecte com Deus, com os outros, consigo mesma. Que o vazio que trouxe tantos até aqui se transforme no ponto de partida de uma vida mais cheia, mais profunda e mais plena do que jamais foi antes. Porque essa também é uma cura, talvez a mais importante de todas, e tu sabes realizá-la. São Rafael Arcanjo, cura o vazio interior e devolve o sentido da vida a cada coração inquieto, conforme cada um foi colocado sob a tua intercessão nesta oração. Escreva com fé nos comentários. São Rafael preenche o meu vazio e me mostra o verdadeiro sentido da minha vida. São Gabriel Arcanjo, mensageiro dos chamados de Deus, tu que anuncias às pessoas o caminho que o céu preparou para elas, chegamos agora ao momento final desta oração, trazendo diante de ti tudo aquilo que foi colocado nas mãos do céu ao longo deste tempo de fé. Trouxemos corações aprisionados pelo medo que paralisa e pedimos coragem para voltar a viver. Trouxemos almas encobertas pela tristeza e pela depressão e pedimos cura e luz. Trouxemos quem se dedica no trabalho sem ser reconhecido e pedimos crescimento e valorização. Tudo isso foi entregue e nada foi esquecido pelo céu. Trouxemos os que sofrem perseguição e injustiça no trabalho e pedimos defesa e justiça. Trouxemos casais que sonham com um filho e ainda esperam e pedimos o milagre da vida. Trouxemos as preocupações com o futuro e com a segurança da terceira idade e pedimos a providência de Deus sobre cada etapa da vida. Trouxemos os que sentiam o peso de maldições e obras das trevas e pedimos libertação completa. Trouxemos os corações marcados pelo vazio e pela falta de sentido e pedimos plenitude e propósito. Cada uma dessas intenções foi ouvida. Cada uma está agora nas mãos dos arcanjos do Senhor. E agora, São Gabriel, eu te peço que coloques o teu olhar sobre quem sente lá no fundo um chamado para mudar de vida. Porque há pessoas nesta oração que perceberam, ao longo deste tempo de oração, que precisam de uma mudança, que sentem que a vida que vinham levando já não cabe mais, que ouvem dentro de si um chamado para algo diferente, para um caminho novo, para uma vida mais alinhada com Deus e com o propósito para o qual foram criadas. A essas pessoas, São Gabriel dá clareza e coragem para responder a esse chamado. Porque mudar de vida assusta. Sair do conhecido
para o desconhecido. Deixar para trás hábitos antigos, caminhos antigos, talvez até pessoas que faziam mal. Recomeçar exige fé e coragem. São Gabriel, sustenta cada coração que sente esse chamado. Que ninguém tenha medo de seguir aquilo que Deus está colocando no coração. Que ninguém adie por insegurança a transformação que poderia mudar tudo. Dá os primeiros passos junto com cada pessoa. Mostra o caminho, confirma a direção e faz com que essa mudança, mesmo difícil no começo, conduza cada um a uma vida mais plena, mais livre e mais cheia de sentido do que jamais imaginaram. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagrai agora cada pessoa que se uniu a esta corrente de fé. Cobri cada uma com a vossa proteção, com a vossa cura, com a vossa luz que anuncia o novo. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Que a paz que supera todo entendimento guarde cada coração e cada vida. Que a certeza de ser amado por Deus sustente cada passo dos próximos dias. E que, quando os desafios voltarem, como sempre voltam, cada um se lembre de que não caminha sozinho, de que há um exército do céu ao seu lado, de que o mesmo Deus que ouviu esta oração continua agindo mesmo quando não se vê. Que esta seja lembrada como a oração em que algo começou a mudar, o momento em que um medo se quebrou, em que uma tristeza começou a ser curada, em que uma porta se abriu, em que um chamado foi finalmente ouvido. Levai, ó santos arcanjos, cada uma dessas intenções diante do trono do Altíssimo e voltai com as respostas que cada coração espera. Confiamos, cremos, entregamos tudo nas mãos de Deus, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, renovai a minha vida e me guiai no caminho que Deus preparou para mim. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não faz parte desta família de oração. Considere também se tornar membro para apoiar esta missão de levar oração diária a quem mais precisa. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está sentindo um chamado para mudar de vida, alguém que precisa de coragem para dar o primeiro passo rumo a uma vida nova. Que os santos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel abençoem você, a sua família e cada novo caminho que Deus está preparando para a sua vida.